E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Espiritualmente Podcast, hoje em collab com SP Holy Art. Tá vendo aqui as artes? Tá vendo a Mona Lisa com a Bíblia na mão, aqui o Mickey com a Bíblia na mão. Olha que coisa interessante. Então, você não perde por esperar esse episódio. Ele tá imperdível e eu quero convidar você que tá aqui junto com a gente, participando dessa série, nesse collab, junto com a Galeria de Arte do Vitor Hugo, com todos os convidados que já passaram por aqui. Eu quero que você fique comigo para mais esse episódio, que vai com certeza inspirar você, que vai levar você a buscar cada vez mais inspirações diante de todo o conteúdo que nós estamos compartilhando aqui na educação, na arte, na cultura, que é tão importante e que agora nós temos aí a espiritualidade sendo inserida nesse contexto. E você precisa estar conosco aqui acompanhando esse podcast até o final. Aperta esse botãozinho aqui embaixo, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Do ladinho tem um sininho, aperta esse sininho para você ser notificado para todo o novo episódio que for ao ar. Eu quero você compartilhando aqui também suas opiniões, eu quero você falando com a gente aqui nesse chat. Fala com a gente, compartilha aquilo que você está entendendo, aquilo que você concorda, que não concorda, não importa, a gente quer te ouvir, a gente quer você participando, tá bom? Então, deixa o seu like aqui também. Eu tô com um convidado especial aqui, que é o Felipe Folgosi, artista, ator, escritor, e ele vem falar um pouquinho desse tema que é tão importante, que é a arte. Agora, ele como escritor tem trazido um conteúdo fenomenal para todos aqueles que têm acompanhado o trabalho do Felipe na internet, nas redes sociais. Você com certeza já leu alguma coisa dele, e se você já leu, você sabe do que é que ele fala lá dentro e da importância, da influência de autores da literatura no contexto da formação da personalidade, do caráter e do comportamento social das pessoas. Nós vamos falar sobre mais esse tema agora com quem sabe. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar desse assunto tão importante que é a arte. Felipe, só para o pessoal, algumas pessoas já te conhecem, provavelmente grande parte aqui da nossa audiência. O Felipe já teve aqui no nosso podcast há bastante tempo lá atrás, em uns dos nossos primeiros episódios que nós tivemos, e agora ele volta aqui estando participando do SP Holy Art e trazendo o contexto ali de todo o impacto que ele tem causado a partir daquilo que ele tem feito com as literaturas. Felipe, fala um pouquinho pra gente como que está sendo essa experiência da literatura e da forma como você está passando, porque não é uma forma como as pessoas estão acostumadas, porque nós estamos falando de quadrinhos. Sim. É uma forma de quadrinho. Uhum. Explica pra gente um pouquinho melhor, porque eu sou leigo no assunto, e eu vou aprender aqui com você, e a nossa audiência também vai entender um pouquinho melhor como que está sendo esse momento na sua vida. Bom, eu já publico quadrinhos tem 10 anos, né? O pessoal às vezes não sabe, mas já tem 10 anos desse trabalho, né? Eu trabalho há 35 anos como ator, já escrevia desde a adolescência, mas fiz faculdade de cinema, me especializei nos Estados Unidos no UCLA, e desde mais ou menos 2000 que eu escrevo roteiros para cinema. Só que cinema é muito caro, muito difícil de fazer no Brasil. Graças a Deus eu consegui fazer um filme que está na Netflix, chamado Rodeio Rock. Demorei 11 anos para conseguir realizar, mas estreou em abril desse ano na Netflix. Ficou várias semanas entre o top 10 e é uma comédia musical, mas tem uma moral cristã. Tudo que eu faço eu coloco uma moral cristã, né? Agora, nos quadrinhos eu consegui... Para quem acha que quadrinho é só infantil, não é, né? Então, ao longo aqui do nosso papo, eu vou
tentar fazer que o pessoal entenda que quadrinho é uma mídia, é igual você assistir um filme, ver um seriado, é uma forma de contar visualmente uma história, né? Uma narrativa visual. Então, sim, né, a gente está mais acostumado com Turma da Mônica, Disney, né? Eu fiz um aqui chamado Lambo, que foi o último que eu lancei, na verdade, que é para toda a família, né? Para adultos e crianças, inclusive para os pais poderem ter um tempo de qualidade de ler com os filhos. Eu comecei a ler quadrinho assim, meu pai era um leitor de quadrinho. Antes de eu ser alfabetizado, ele já lia comigo. Isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, que é só tela, os pais só dão tela, né? A criança cresce ali bitolada nisso. Inclusive, meu próximo projeto, que eu estou fazendo uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, chamado O Prédio, é exatamente sobre esse resgate da infância, onde a imaginação é a ferramenta de desenvolvimento da criança, desenvolvimento de jogos, de brincadeira. Eu quero, né, tô fazendo esse esforço aí para incentivar os pais a ter esse tempo de qualidade com o filho. Então, né, esse aqui é o último que eu lancei ano passado, está fazendo super sucesso. Mas, por exemplo, eu lancei uma trilogia aqui. O Aurora foi o primeiro que eu lancei em 2015, depois o Caos, que é a continuação, eu lancei em 2019, e o Ômega em 2021. Mas o que, por exemplo, eu já falava da pandemia aqui, porque eu escrevi em 2016, o roteiro eu lancei em 2019 do Caos, mas eu já previ a pandemia, controle populacional, uma série de questões, inclusive de escatologia, eu coloquei aqui. Então, entendeu? Quando você veio no nosso episódio, você falou um pouco sobre escatologia. Por quê? Porque é uma forma das pessoas assimilarem conteúdo de uma forma mais leve, né? Porque eu leio muito, mas muita gente não tem tempo de ler. Às vezes eu tenho acesso à literatura que não está nem em português, que é de difícil, né, acesso, e eu tentei sintetizar isso e colocar de uma forma fácil, de fácil acesso para as pessoas, de uma forma divertida, através de uma história, com ação, com enredo, para que as pessoas conseguissem entender e basicamente se preparar um pouco para o que a Bíblia já fala para a gente, mas assim, aqui com mais detalhes, de uma forma mais esmiuçada, né? Então, é um material também que eu tenho tido muito resultado. E esse aqui, por exemplo, um outro dia, que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história. Falo sobre drogas, falo sobre tráfico, sobre doutrinação política, sobre abuso sexual. E é uma história que, inclusive, eu trouxe alguns testemunhais de pessoas que leram, né? E eu, inclusive, vou compartilhar com vocês, se depois vocês puderem, né, deixar para o pessoal ver. Por exemplo, gente que... uma pessoa me escreveu falando, olha, eu passei por um estupro e eu li o teu material, ele me ajudou a sair da depressão. Então, assim, eu acho que às vezes o pessoal minimiza, né, principalmente o cristão. A Bíblia diz que o coração, né, a boca fala do que está cheio do coração. E o artista, ele coloca na arte dele também esse mesmo espírito, o mesmo espírito que inspira a gente a pregar, a falar de Deus, é o Espírito Santo que me motiva a escrever, a criar arte. E tem um impacto, né? Um filme com uma mensagem cristã, ele tem um impacto, ele alcança pessoas. Uma peça tem um impacto, alcança pessoas porque é o mesmo espírito. Então, uma literatura, sendo quadrinho ou não, e não é infantil, isso aqui não é, por exemplo, não é para criança, isso aqui é para adulto, é para jovem e adulto. Tem um poder, porque tem uma mensagem, é imbuído do Espírito Santo, né? Então, eu vou, né, compartilhar com vocês, depois se vocês puderem botar aí para o pessoal ler. Algum dos testemunhais eu fui coletando, né? O pessoal mandando, eu guardo isso, porque eu acho, para mim, como cristão e como artista, é um feedback muito importante de saber do impacto. É uma forma de eu ter uma medida do que realmente... Porque eu faço para Deus, assim, sabe? Né? Para a glória de Deus. E eu sei que esse material está servindo para evangelizar, para transformar vidas. Inclusive, né, o meu novo projeto, que está com previsão para agora, fevereiro de 2025, chamado Prédio, que é isso que eu falei do resgate da infância, eu também trato de assuntos como, por exemplo, separação dos pais, como que a criança lida com a separação dos pais. E é evangelístico, porque eu trouxe alguns aqui, eu tenho mais, né? Vai ser meu 8º quadrinho, né? A minha 8ª obra. Como eu já falei, todos
tem moral cristã, todos eu faço para o público secular, buscando alcançar quem não leria o material explicitamente evangélico, né, por preconceito. Então é uma forma de atrair a pessoa, né, pela leitura quando a guarda dela está baixa, né, e ela entra vamos dizer, por um viés emocional na história, ela se identifica com os personagens e deixa com que aquela história vá trabalhando dentro dela. E essa história, o prédio também, por exemplo, vai ser a mais evangelística de todas, por mais que eu sempre abro com versículos bíblicos e tem mensagens, né, que o pessoal precisa ler para conhecer, mas esse Jesus inclusive aparece na história. Eu vou também compartilhar algumas páginas com vocês para vocês poderem apresentar. Então, assim, eu como um artista que trabalhei muito tempo trabalhei em todas as emissoras do Brasil, né, e fiz muita novela, muito teatro, muito cinema. Eu comecei a escrever exatamente porque eu queria controlar o conteúdo, contar um conteúdo, né? Não ajudar só interpretando um personagem de alguém que escreveu, um autor secular, que muitas vezes eu podia nem concordar com a visão de mundo deles. Então eu falei, não, eu quero ter o controle do material, eu quero colocar no mundo um material que glorifique a Deus. Agora, eu faço minha parte. Agora, o pessoal... Muitas vezes, né, os cristãos evangélicos muitas vezes não consomem o material feito por cristão. Eu acho que isso que é um dos pontos, né, da Holy Art, da semana, é o quê? Fazer com que o cristão tenha esse entendimento de que todo mundo consome arte, consome entretenimento, todo mundo quer se divertir de alguma forma, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas preferem ver outras coisas e não apoiar um material feito por próprio cristão. Então, eu tenho muito mais secular, muito mais público normal, entre aspas, que compra o meu material do que muito cristão que ainda nunca leu, que chega da minha igreja e sabe, você faz quadrinhos, você faz esse trabalho. Então, né, eu queria incentivar o pessoal, né? Por exemplo, nessa campanha que eu estou fazendo no Catarse, a literalmente colaborar, que é uma forma que eu encontrei do que levantar os custos de produção. Não é doação, porque as pessoas recebem recompensas, recebem uma contrapartida, vão receber o livro, uma série de recompensas, mas que, sabe, entrem e tenham esse entendimento de que é uma forma de missão. Eu acho que o evangélico no Brasil ele é muito generoso em apoiar, geralmente, qualquer apelo que se faz numa igreja, o pessoal adere, apoia, seja para alimentação, para uma campanha de inverno de roupa, uma campanha de missão, né, para ir nas regiões ribeirinhas, levantar fundos para, né, alguma tragédia, e amém, que esse é o papel da igreja. Mas, assim, às vezes a área da cultura é esquecida. E eu sei porque a esquerda se apropriou disso, né? Exato, entendeu? Dos cristãos e aí que tá, a gente tem que estimular dentro da igreja jovens a quererem ser artistas e fazer arte cristã, porque ao longo da história, se você for para museus no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, você vai ver o quê? Arte sacra. Você sempre tinha pintura sacra, os motivos eram religiosos. Música, né? Bach fazia música para Deus, né? Você tinha muita música. Agora, a igreja foi pegando, né, deixando com que a esquerda fosse se apropriando de algo que, na verdade, é de Deus, porque a criatividade quem dá é Deus, né? O belo vem de Deus, a estética do belo vem de Deus. Inclusive, eles pervertem, criam uma estética do feio, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que entender isso. E também, da mesma forma que você apoia, por isso que eu fiz questão de trazer uns testemunhais de gente espontânea, tá, pessoal? Gente que comprou e depois me mandou mensagem no Instagram, em rede social, e eu vou guardando. Porque só para as pessoas entenderem que tem um poder de o quê? De transformação, de alcança, toca nas pessoas, né? Então, novamente, que o pessoal faça parte comigo, é o mesmo corpo, né? Então colabore, venha trabalhar junto, por exemplo, nesse projeto do prédio, né? Que é super evangelístico, vai ser um material que você vai poder dar para pessoas, por exemplo, dar de presente de aniversário para crianças e é evangelístico, entendeu? É transformador, assim. Eu acho que uma das coisas que as pessoas elas precisam entender acerca do seu material é que o seu material não tem cara de crente, né? Exato. Porque... O que, infelizmente, ganhou uma conotação pejorativa na sociedade, de que o que o evangélico faz é brega, é cafona, né? É sem gosto, é uma coisa mal feita, chinfrim, entendeu? E eu trabalho para
e contra isso, porque Deus é o Deus da excelência, Deus é o Deus da perfeição, do belo, né? Como eu falei, você vai para museus em qualquer país do mundo, você tem obras lindas feitas com temas cristãos, né? Então, por que hoje em dia ficou essa coisa meio, sabe, desculpa a palavra, mas mequetrefe, assim, sabe? Uma coisa rala, pobre, né? Pobre no mau sentido. Então, não, eu procuro fazer um produto de excelência tanto na qualidade, né? Material mesmo, gráfica, de qualidade para a pessoa tocar e falar, caramba, isso aqui é igual eu pego numa qualquer livraria, mas o conteúdo também, né? O conteúdo isso que para mim é a minha missão. E para ser sincero, já tem 10 anos que eu faço isso e às vezes quando eu falo, poxa, será que eu continuo fazendo? Né? Às vezes você fala, será que, né? Muitas vezes dentro da igreja né? Você fala, poxa, você não tem o reconhecimento. Não, Jesus se não teve reconhecimento entre os seus, né? Não que eu esteja me comparando, mas... aí eu recebo uma mensagem como essa e as pessoas me incentivam. Você quer ler a mensagem para o pessoal saber o que é? Bom, inclusive eu vou ler vai aparecer aí na tela para vocês. Assim, olha, eu só queria agradecer de verdade o livro Um Outro Dia. Eu cheguei no seu stand sem te conhecer e comprei o quadrinho porque julguei pela capa e achei legal. Só para dar o meu testemunho, sou alguém que já se envolveu com drogas no passado, que no início do ano tentou tirar a própria vida, que há uma semana atrás sofreu um estupro e que estava pensando em tirar a vida ou voltar a usar drogas. E o seu livro sobre escolhas e a sua assinatura dizendo escolha a vida mexeu muito comigo, me fazendo chorar e refletir. Então sabe que você tem um dom e que Deus está te usando, não deixe de escrever e que Deus continue te abençoando grandemente. Essa é uma. Outro, escreveu assim, boa tarde, tudo bem? Conheci você e comprei o seu livro Um Outro Dia no Mackenzie na sexta. É que teve uma feira de cultura cristã no Mackenzie esse ano, né? Que eu participei, uma feira incrível. Inclusive, parabéns para a Sara, que é a idealizadora dessa feira. Exatamente ela, a gente pensa da mesma forma para o quê? Incentivar a arte cristã, né? Mas continuando. Que sensacional, estou passando por um momento extremamente difícil em minha vida e esse livro falou muito comigo e a sua assinatura dizendo escolha a vida, que eu sempre autografo assim, porque faz sentido com a história, né? Foi algo que me fez chorar, queria te agradecer e que Deus continue te abençoando muito. E só mais um, só para... né, tem vários aqui, mas mais um que eu acho importante é assim. Primeiramente, agradeço pelo autógrafo no livro, uma obra incrível e necessária que retrata a adolescência dos dias de hoje. Faz tempo que não leio um livro e esse para mim foi um dos melhores que li. Ele é tão real e completo, mostrando que é possível mudar, se encontrar, ter motivos e vontade de viver. O mesmo me ajudou a querer viver. Estava entrando em uma depressão séria, agressivo, me sentindo feio e com ansiedade. Muito obrigado por essa perfeição em forma de escrita e ilustrada. Enfim, então, né, algumas das mensagens que eu recebo, né, como eu falei, eu vou compilando, eu vou guardando num arquivo, isso, porque novamente isso me incentiva, apesar de toda a dificuldade de fazer isso completamente de forma independente. Eu tenho a minha editora, assim, né? Eu não tenho dinheiro de nada, nem de governo, é literalmente as pessoas que ajudam a fazer esse trabalho, que junto acreditam. E é isso, esse é o meu chamado, né? Eu creio que Deus dá talento a todo mundo, né? Como diz a palavra, literalmente todos temos talentos e a gente vai prestar contas para os talentos que Deus nos dá. Então, novamente, eu busco fazer a minha parte, né? De como... É uma coisa que eu sempre gostei desde criança, de mexer com arte, de criar, né? Seja... né, virei ator por causa disso, trabalho há muito tempo com isso em várias, vamos dizer, facetas da arte, né? Sendo escrevendo, sendo... produzindo, dirigindo, fazendo cinema, teatro, TV, literatura. Mas, novamente, nesse material, né, eu consigo controlar, porque eu sou responsável totalmente. Né? Numa novela, numa emissora, eu sigo o roteiro. Eu sigo o roteiro, né? Eu aceito ou não um projeto, né? Uma peça de teatro, eu leio e falo, poxa, eu vou fazer isso ou não. E, novamente, eu já deixei de fazer muito trabalho, né? Porque cada vez mais está tudo... Tem toda a ideologia que está permeando todo o trabalho, né? Valores, exato. Né? Então, ao longo dos anos, né? Quando eu comecei, né? Nos anos 90, era uma outra história, né? Assim, claro que se você fosse ver bem na minúcia, você já tinha alguma coisa, mas não era tão escancarado como hoje em dia, né? Gramsci, Paulo Freire, trazendo hoje em dia já está realmente uma coisa que é muito complicada, assim. Então, eu procurei criar uma via alternativa de eu criar mesmo conteúdo, de eu criar, né, projetos como o filme Rodeio Rock, que sim, tem diversão, mas
tem uma essência, tem uma questão de, por exemplo, de você não vender a sua alma, né? Basicamente a história é essa, né? De você não vender a sua alma, assim, preservar a tua integridade. Então, é isso. Eu creio que, né, a arte e o outro lado sabe muito bem do poder de influência que a arte tem de seduzir. Eles usam isso, né? Usam, né? Já usam com muita facilidade, né? A igreja se ausentou muito de fazer parte disso e eles se apropriaram disso justamente, né? Colocando essa ideia de que, olha, não, a igreja tem que cuidar da igreja, deixa que as outras esferas aqui a gente cuida, deixa que as outras esferas a gente se envolve, só que como se nós, né, as pessoas, a gente não... Né? Amém. Eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, mas né, eu vou geralmente 2 vezes por semana no culto, mas você tem o resto do dia, você tem momentos que você quer se divertir, que você quer, né? Então, e aí que o inimigo entra na brecha, né? E aí que o pai não tá sabendo, às vezes assina um canal ali e fala, meu filho tá vendo o desenho tá passando até satanismo, né? E os pais nem estão sabendo, mas... Tem gente que está fazendo, tem cristão que está fazendo. Mas muitas vezes o cristão não está, né, não tá vendo aderência nem da igreja. E se a gente fala aqui no Brasil, no mínimo, né, último censo, a gente tinha mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, que hoje em dia eu acredito que a gente deve ter quase 100 milhões de evangélicos no Brasil. A gente domina o mercado. Na CCXP, que é a maior feira de conteúdo pop, geek, uma das maiores do mundo, que eu acabei de participar, né, que eu vou também desde 2014, que eu tenho sofrido, inclusive agora mais recentemente também boicote, mas que Deus honrou aí, abriu uma porta através da Secretaria de Cultura do Estado, eu tive presente esse ano. Houve um painel de negócios antes da feira começar e eles fizeram uma pesquisa interna no público da feira, que você pensa, é um público mais alternativo e tal. Eles fizeram um levantamento, qual que foi o primeiro livro mais lido do público deles? Sabe qual é? Qual? Quer chutar? Não faço ideia. A Bíblia. Você tá brincando? A Bíblia. Lá? A Bíblia. A Bíblia. E isso, eles entendem, eles vêm e falam assim, peraí, a maioria do brasileiro é conservador. Os jovens que consomem, a maioria lê a Bíblia. Né? Por quê? Porque a minoria controla os meios de comunicação, a minoria controla, né, vamos dizer, posições de poder, de influência. Então parece que é grande, parece que... não, a gente está completamente... Não é porque a mídia, a publicidade, as agências, todas ficam, né, promovendo uma agenda. Mas o público, não. O povo mesmo é conservador. O povo mesmo... Então, muita gente veio falar comigo, muita gente falou, pô, ano passado a gente não te viu lá. E eu falava, não ia mentir. Falava, infelizmente, né? Depois de anos participando aqui, desde 2014, da primeira edição, eu sempre tive todas as vezes, mas por questão dessa polarização mais recente, principalmente depois da última eleição, me boicotaram. Né? Ano passado, 2023, eu não fui. Mas, enfim, voltando, né, ao tema que é uma guerra espiritual que ela se traduz numa guerra cultural, numa guerra política, né? Então, a gente também tem que ocupar o espaço da arte, né? Porque, de novo, né, a gente... Porque fazer essa arte com bons valores, uma arte que eleve, uma arte que promova o belo, que promova, né, saúde, que promova vida, né? Então, por exemplo, um dos livros que eu não trouxe aqui para você chama Comunhão, é uma história de terror. Você fala, mano, terror, Felipe, meu Deus. Falou, porque eu quero falar com esse público que consome terror. Ele vai ler. Eu já fui em feira de feira HorrorCon, só de coisa de terror, e tinha gente fantasiada de Jason e tal. Mas eu falei, eu preciso estar aqui. Exatamente. É esse público que eu preciso falar. Porque a minha história, você vai ler, é pesado, eu falo do mal, porque não tem como falar do bem sem falar do mal. Mas tem o quê? Tem, em vez do... Geralmente, qualquer história de terror, de filme, é o quê? Niilista. O mal vence no final, né? Não tem escapatória, não tem esperança. Né? Você lembra qualquer filme, quando a gente viu... Quando era mais jovem, né? É sempre no final o mal vence, né? O Fred Krueger lá, ele aparece no final, né? De novo, o Jason aparece no final. Não, o Jason tá morto. Não, no último, né? O take é o Jason aparecendo lá. Então é o quê? Nossa, a morte, né? Não tem escapatória. Então eu fiz o quê? Subverti. Da mesma forma como eles querem subverter a ordem natural de Deus, eu subverti a ordem deles. Então pega uma história dessa aí e mostra que tem como enfrentar o mal e vencer, né?
Então é isso, né? Novamente, né? Vou de novo bater no martelo. Pessoal, colaborem, apoiem, se envolvam. De novo, não estou pedindo aqui. Se alguém quiser dar, podia amém, tá matando, eu recebo. Podia estar roubando. Não, mas não é isso. É que para as pessoas precisam entender. Né? De novo, não adianta reclamar. Falar, não tem nada. A gente liga, né, o TV a cabo, liga a plataforma e só tem conteúdo ruim. Você sabe que no Brasil, infelizmente, tá tendo aí um número que... O número de leitores no Brasil está diminuindo, né? Propositalmente, isso não é à toa. Eles querem uma população ignorante. Né? Tá tendo uma diminuição muito grande. E eu queria que você trouxesse para mim uma resposta de uma pergunta que eu tenho aqui, que é a seguinte, ó. Por que você acredita que as produções com mensagens cristãs, elas enfrentam tanta resistência diante das grandes indústrias de entretenimento? Você vem do entretenimento. Bom, primeira é a espiritual. O mundo jaz no maligno, né? Então, o inimigo, falando espiritualmente... Pode abrir, você está no lugar certo. Não, o inimigo não quer que essa palavra, né, que a mensagem se propague. E, de novo, né, a multiforme sabedoria de Deus, né? A palavra, Jesus usava metáforas, Jesus contava histórias, você tem milhões de formas de emocionar, uma música toca, né? Uma pintura pode tocar, né? Isso Deus nos dá, né? A inspiração, né? O entusiasmo é o quê? É Deus dentro, né? A palavra entusiasmo vem disso, de Deus é o Espírito Santo em nós, que enquanto o mal fala, né? Na Grécia Antiga fala das musas, que eram daimons, né? Que eram demônios, que... Deus nos inspira, literalmente, né, a criar. Esse dom de criativo é dado por Deus. Enfim, então tem o primeiro que é espiritual. O segundo é isso. Eles entendem muito bem que uma população ateísta, destituída de fé, de valores, ela é completamente controlável, porque você vai escravizar ela através de hedonismo, né? Um exemplo, por exemplo, o Império Britânico dominou a China, aquela ilhazinha dominou a China, isso no século XVIII, com o quê? Com ópio. Teve a chamada Guerra do Ópio, eles viciaram a população. Pornografia hoje em dia é usado como uma ferramenta de controle social. E está cada vez mais cedo isso acontecendo na vida das nossas crianças, inclusive através da cultura, da música, da arte, da educação. Por que não, em qualquer país comunista, a religião é proibida, né? Eles têm um controle da cultura. Mao Tse-tung, quando entrou, a primeira coisa que ele fez foi uma revolução cultural. Né? Você tinha 5.000 anos de cultura chinesa que tinha valores, tinha alguns valores, né? Tinha educação, isso inclusive valores que fazem sentido para eles. Eu fui à China, você vê hoje em dia um povo, não estou denegrindo, mas muito mal educado, porque fruto dessa revolução, as pessoas passaram fome, então virou uma questão de sobrevivência. Então todo mundo se acotovela. Por exemplo, tem um exemplo de uma empresa de cruzeiro chamada Virgin. Eles fizeram um navio de mais de $1 bilhão só para atender o mercado chinês. Pararam, por quê? Porque os chineses, eles iam no buffet do navio, eles pegavam os sacos de saco plástico, assim, pegavam toda a comida e jogavam. Por quê? Porque eles viam aquela fartura, ficou tão enraizado neles a questão da fome, virou uma questão cultural, geracional. Infelizmente, isso eu tô falando, o pessoal vai no YouTube e vê vídeos de chineses chineses que moram nos Estados Unidos ou na Inglaterra, falando sobre o problema da própria cultura chinesa por causa do Partido Comunista Chinês. Não sei se isso vai prejudicar o vídeo, não, segue. Mas, então eu tô dando um exemplo de como a cultura, exato, de como você deseducar. E outra coisa, o cristianismo faz com que você tenha o entendimento que você é criado à imagem e semelhança de Deus e o outro é criado à imagem e semelhança de Deus. Um Estado totalitário, ele quer fazer com que as pessoas não tenham esse entendimento de si próprias, entendeu? Então, elas não se veem como feitas à imagem e semelhança de Deus. É simplesmente mais um número, mais uma engrenagem, uma peça na máquina do Estado, entendeu? Então, você não tem direitos, você não fala... Inclusive, para quem não sabe, né, o pessoalzinho da esquerda, muitas vezes, né? Não, nós lutamos pela... Vem cá, se não fosse o cristianismo, por exemplo, mulher, reconhecer a mulher... Jesus que
que reconheceu a mulher, o papel da mulher, porque tanto na cultura grega quanto na cultura romana, a mulher era um objeto, era propriedade do marido. Né? Escravidão. Wilberforce, no parlamento inglês, foi quem começou com o movimento abolicionista. Né? Direitos humanos, isso vem do cristianismo. Tudo do cristianismo. Então, agora isso é o quê? Você precisa de cultura, você precisa conhecer e exatamente, né? O inimigo então do espiritual, ele o quê? Ele como, né, a gente lê em Efésios, o apóstolo Paulo fala, né, nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra potestades e principados, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. As pessoas são influenciadas pelo mal e elas o quê? Criam cultura negativa, criam leis negativas. É que as pessoas elas não conseguem perceber, Felipe, como é que o mundo espiritual impacta no mundo natural, né? Elas ficam só espiritualizando como se elas fossem lutar com o demônio, né? Então, mas aí a gente vê que qualquer faz líder, isso na prática, né? Então, por que tem presidente que o cara toma posse e vai lá consagrar o palácio? Isso é um ato religioso. Sim. Né? Ele vai consagrar para entidades. A gente temos exemplos de... Tem presidentes que vai lá, leva pastores para orar, para consagrar a Deus. Tem outros que fazem o contrário. Ao longo da história, você tem presidentes... Isso não é de agora, pessoal. A Idade Média remonta ao Egito Antigo. Naquela época, inclusive, eles mesmos se colocavam... Eram deidades, né? Tanto o César na Roma Antiga era deidade, no Egito o faraó era deidade, né? Na Síria, na Babilônia, eles se consideravam deuses. Então, e agora, aqui na Coreia do Norte, você tem estátua ali fugiu o nome dele. Do pai e do filho, não, o Xi Jinping é da China. Me fugiu o nome agora. De estátua para você adorar eles, como, né, adorar a estátua, levar flor, ali se prostrar. Inclusive, se o cidadão não faz isso, ele é castigado. Então, isso é o quê? Isso é igual o Velho Testamento, né? Igual né, o Nabucodonosor ali exigindo com que Mesaque, Sedraque e Abdinego se prostrassem, né? Então, não mudou, as coisas continuam. De novo, o que a gente precisa... É sutil, né? O que as pessoas precisam entender é que não é mais, né? Já foi mais sutil. Hoje já está muito mais escancarado esses movimentos ideológicos. Mas é sutil e vem há muito tempo, com muita paciência, sendo aplicado isso por meio de todos os meios de cultura, por todas as esferas de influência da sociedade que as pessoas muitas vezes... não deram a devida atenção e principalmente no aspecto agora eclesiástico, a igreja mesma ela se fechou dentro dela mesma e então o que aconteceu foi que nessas esferas, as esferas elas foram sendo ocupadas porque elas estavam livres para serem ocupadas. Infelizmente. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou, por exemplo, ao defender os valores cristãos e seus projetos artísticos? Então, por exemplo, né, eu citei a própria CCXP, né? Né? Essa questão de né, a mim e outros artistas conservadores, assim, né? Que vamos ver se isso reverte, porque eles vão ter que entender que o público deles, como eu falei, é conservador. Então, eu acho que até o governo atual já entendeu isso, né? Começaram a fazer campanhas e movimentos para comunicar e para falar com o público cristão do jeito que eles entendem. Governo da onde? Você diz o Estado? Não, o governo de Estado não. Eu tô falando do governo Não, isso é só pro forma, né? Isso então, mas exatamente. Tem emissora que vê, tem gente que vê simplesmente a questão mercadológica. Isso, mas é exatamente isso. Não, então empresas que, olha, isso aqui é um público que a gente precisa começar a se comunicar. Mas o público não consegue perceber, então, né? Mas eu já participei de reuniões de, por exemplo, roteiristas, isso há alguns anos atrás, onde eles, aqui em São Paulo, onde eles falam assim, não, a gente precisa entender esse público, eles sem saber que eu era evangélico, né? A gente precisa saber como, basicamente era assim, como manipular esse público. É isso aí. Como manipular. Eles querem manipular, é exatamente isso. Só que o problema é que eles adotam essa linguagem e os leigos, os simples, eles olham para isso e, nossa, não, mas tá falando de Deus. Porque assim, o ponto você falou sobre grande parte da população ser cristãs. Só que são cristãos denominacionais, ou nominacionais, né? Ou seja, eu sou cristão, agora praticam a fé cristã? Não, é igual quando o pessoal brinca, né? Chega no Instagram e vê a menina que, né, bota um versículo ali e daí bota sou escorpião e ascendente não sei o que lá, e um monte de foto de biquíni, quer dizer... Então dizer que é cristão não quer dizer, né? Só dizer que é cristão, né?
pelo fruto os conhecerei, né? Aquela coisa, não acender uma vela para... Né? Esse pessoal tem isso, igual o político em campanha, né? Vai em tudo quanto é lugar, né? A gente fala acender a vela para Deus e para o diabo, né? Não existe isso, Eu acho que você vai responder muito bem essa pergunta. Essa pergunta, ela é muito boa. Como é que nós podemos produzir conteúdo cristão que alcance tanto o público que é cristão quanto o que não é cristão, secular, sem comprometer os valores? O mercado de cristão, especificamente cristão, existe já há muitos anos, né? Eu lembro, né, esse mundo tenebroso, quando eu me converti, deixados para trás, né? Já não é de agora, né? Mas se comunicava só internamente, dentro da igreja. Então tem muito conteúdo cristão, muito, excelente. Desde C.S. Lewis até, né, pastores brasileiros, pastores, né, de várias nacionalidades, né? John MacArthur, enfim, né? Tem muitos. Agora, novamente, muita gente não lê. Você vai dar para a pessoa, né, já vê o título. Não, isso aqui é coisa de crente, não lê. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço é exatamente isso. Eu faço algo que vai atrair o público secular para todo mundo. Quem é cristão, obviamente, vai identificar referências que eu coloquei, por exemplo, aqui no Aurora. Dentro do conteúdo. Eu coloquei um monte de coisa aqui, a gente chama easter egg, né? Um monte de, vamos dizer, mensagens que estão inseridas na história que o cristão ele bate o olho e reconhece. Agora, aqui o público que não é evangélico, aquilo vai ler, vai passar batida, mas a moral da história, o conteúdo, né? O que é a moral? Né? Como que cada personagem, no que ele acredita, como ele age, né? Qual é a ética dele, como ele age. E isso é um reflexo da vida, que né? nem a novela. Exato. É o mesmo... Exato. Então a gente promove exatamente bons valores, mas que através de imagem, de símbolo, você consegue passar muita mensagem. De novo, né? O ocultismo trabalha com simbologia desde o início da humanidade. Então, você saber como isso, a pessoa pode até não identificar, mas inconscientemente... São mensagens subliminares. Ela já entende aquilo, entendeu? Ela entende que aquilo é bom ou aquilo é mal, né? Ela entende que existe, né, uma transcendência, um mundo espiritual que, né, não é só matéria. Então, tudo isso eu coloco em níveis, vários níveis. Por exemplo, no Lambo, né, eu coloquei uma mensagem muito sutil, né? Vou mostrar até aqui para o pessoal, por exemplo, né, o cachorrinho, eles têm... Eu vou dar um spoiler aqui, né, mas a filhinha, ela quer botar um lacinho na cabeça do cachorro, ele é macho e ele parece, né, uma cachorrinha. E o filho reclama, fala, poxa, mãe, né? Ela pôs um laço nele, fala para tirar. E ela reclama. A menina, não, porque eu gosto do lacinho na cabeça. E a mãe fala assim, mas ele é menino. Pega o lacinho, tira da cabeça e bota uma gravatinha nele. Então, de uma forma sutil, leve e imagética, você passa conceito para criança, entendeu? Não, o lacinho é da menina, a gravatinha é do menino. É isso. E assim a gente vai ensinando. É isso. E, ó, tá vendo? Vocês que estão aí acompanhando, inclusive... a gente está falando do começo ao fim sobre a importância de leitura e leitura de qualidade. Leitura que carregue a verdade do evangelho, que carregue o ensinamento cristão. Então, o pessoal da Livraria da Família Cristã vai deixar uma mensagem para você aí, acerca, inclusive, de como que você pode fazer para ter boas literaturas, com bons títulos, com bons autores. Fique com a mensagem do pessoal da Livraria da Família. Seja bem-vindo à Livraria Família Cristã, a maior e mais completa livraria do Brasil. Muitas pessoas se perguntam por que a Livraria Família Cristã consegue vender tão barato. A resposta é muito simples. O nosso objetivo é levar cultura ao alcance de todos, e todos os brasileiros possam ter acesso à leitura e a um livro de qualidade. Uma outra resposta está atrás de mim, é o maior estoque do Brasil. Trabalhamos com altas tiragens para garantir o melhor preço para você sempre. A partir do momento que você realiza a sua compra aqui na Livraria Família Cristã, o seu pedido cai aqui no nosso centro de distribuição. Aí, o trabalho começa do nosso lado. Nós pegamos o seu pedido com muito amor e carinho, separamos,
conferimos e embalamos com todo cuidado para que o livro chegue aí na sua casa intacto e sem nenhum problema com ele. E agora que você já conhece um pouco mais da nossa estrutura, nós gostaríamos de convidar você para comprar aqui na Livraria Família Cristã. Aqui você vai encontrar produtos exclusivos com o melhor preço do Brasil e opções de pagamentos que cabem no seu bolso. Além disso, você vai contar com as melhores transportadoras do Brasil para entregar o seu pedido aí no conforto da sua casa. Muito bem, então tá aí, né? O pessoal já deixou o recado, Livraria da Família Cristã. Clica aqui no link da descrição para você entrar lá no site e ter mais informações. Pessoal aí que apoia o nosso trabalho aqui, que nos ajuda, que nos auxilia, dando uma força para a gente continuar trazendo mensagens importantes como essa aqui do Felipe Fogosi e todos esses materiais que depois vocês vão saber também como adquirir com ele, tá bom? Então, vocês quiserem adquirir as literaturas para você fazer boas leituras, o link tá aí na descrição ou então no QR Code que tá aí na tela. Clica aí, você vai lá pro site do pessoal da Livraria Família Cristã e você pode adquirir lá o seu livro para você ler e leia, porque é importante fazer boas leituras. Agora, ô Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi para os quadrinhos por influência do seu pai? O que te levou para os quadrinhos e não te levou para a escrita tradicional? Por que você não escreve livros tradicionais? E você escolheu ir para os quadrinhos? Não, eu já escrevi contos, eu tenho também publicação em coletânea de conto, de literatura, mas todos esses são roteiros de cinema que eu escrevi. Ah, ok. Né? Nasceram como roteiro de cinema. Como eu falei, a minha formação vem do audiovisual, fiz faculdade. E daí eu uni as duas coisas porque eu entendi e falei, poxa, tem tanta gente pegando quadrinho e adaptando para o cinema, né? A gente vê Marvel, DC, né? Hoje em dia tem muito quadrinho. Eu falei, eu vou fazer o caminho contrário, eu vou pegar os meus roteiros de cinema, novamente cinema é muito difícil. Eu já produzi 8 quadrinhos e consegui produzir um filme, né? Porque no filme a gente está falando na casa de milhões, né? Para produzir, né? O quadrinho é caro, mas eu ainda consigo produzir com a ajuda das pessoas, como por exemplo no financiamento coletivo do Catarse, né? Então eu peguei os meus roteiros e fui adaptando para quadrinho, porque eu quero que a mensagem chegue, que as pessoas já tenham acesso ao conteúdo e quem sabe, se Deus permitir, um dia essas histórias virem filme virem muito animação legal. Ou filme, entendeu? Posso aproveitar também e deixar o meu site para o pessoal conhecer? Claro, eu vou liberar, mas eu tenho mais pergunta para você. Deixa eu perguntar ou a gente tem que já... Porque são rapidinhas, 2 perguntas aqui, a gente já está finalizando. Por exemplo, a pergunta que eu tenho aqui você acha que há um esforço deliberado em Hollywood para marginalizar as narrativas que exaltam a fé cristã? Eu acho que eu já respondi um pouco isso, né, na pergunta anterior. Sim, né, isso é conhecido, vazou durante a pandemia uma live entre executivas da Disney, né, falando que elas iriam promover abertamente questão de ideologia de gênero, né? Tá. Isso é público, né? Então, tem todo um esforço coordenado, né, disso, de substituir cancelamento de material, por exemplo, Asterix, né, na França, foi cancelado Tintin, foi cancelado nos Estados Unidos Dr. Seuss, foi cancelado por quê? Para fazer com que os pais cheguem na livraria e não encontrem o material que eles cresceram lendo. E eles fazem o que? Eles introduzem o material deles, segundo a ideologia deles. Por fora, esteticamente você fala, pô, isso aqui é um livro de criança bonitinho e tal. Você vai ler todo cheio de ideologia, porque então é uma substituição. Tá. Né? O que eles fazem é isso, a gente tira... Né? Por isso que o tal do cancelamento, a gente tira o material que, né, podia até não ser cristão, mas tinha bons valores, né, durante, sei lá, quase um século, né? Dr. Seuss é super antigo. Cultura. Então você tira aquele material para as pessoas não terem acesso àquilo e você o quê? Basicamente é forçado a comprar alguma coisa. Então você, né, chega na livraria e tal e vê o quê? O filho ou a filha vai querer, pai, me compra, vê uma coisa bonitinha, colorida, fala, eu quero esse. Não tem o outro, né? Não tem o... Né, o Muppets foi cancelado nos Estados Unidos, por exemplo, né? Coisas que eram... E quando eles não cancelam literalmente, eles subvertem. Daí o personagem, isso altera, a Marvel é DC. O personagem agora ele é... O Hulk, que era forte, agora... Entendeu? Todos são LGBT, né? Todos são... Entendeu? Eles fazem essa...
né? Guerra nas Estrelas viram que ou então que acaba com desconstrói a masculinidade, né? O homem sempre você vê todas as heroínas agora em filme é tudo mulher, não tem mais herói homem. Fato, né? Não tem mais. Então você vê aquela mulher de 50 quilos batendo viril. Um cara de 120 quilos, assim, coisa mais surreal. Então, não que não sempre teve boas heroínas na história, né? Você tinha nos anos 80, né? Bom, Princesa Leia, você tinha na trilogia do Alien, né? A Ripley, o personagem da Sigourney Weaver, heroínas bacanas, mas agora é completamente substituído. Você pega, abre aí um streaming qualquer, vai ver os filmes de ação, é só mulher que... Né? E o homem é aquele homem é o Bart, frágil. Né? É o Bart, é o bobão, é isso. Né? Então é desconstrução do masculino porque eles querem o homem, né? Emasculado, né? De novo, o inimigo subverte todas as coisas, né? Pega o princípio positivo do masculino e quer fazer com que isso seja o feminino e desconstrói a feminilidade e faz com que o homem faça isso, inclusive na moda, na roupa. Eu vejo hoje um monte de menino de calcinha skin, assim, um homem calça skin. Cara, isso é... Entendeu? Então, o que visualmente as pessoas nem estão entendendo, mas isso está tão... né? Eu sei, eu tenho amigas cristãs que trabalham em grandes marcas de lojas aqui no Brasil, multinacionais. Isso é uma agenda, desde da silhueta, vamos subverter as silhuetas, entendeu? Deixar o homem feminilizado na silhueta e a mulher masculinizada. Novamente, as pessoas pensam, isso é bobagem, não, isso é trabalho do que a gente chama de semiótica, né? É o que a gente, o mundo é feito também de signos, né? A gente vai identificando e construindo a nossa realidade segundo o que a gente vê visualmente, né? Então, uma forma de você subverter isso, você subverte visualmente, né? As pessoas vão se acostumando com aquilo. Né? Isso aqui é o normal. Exato. Né? Isso é o normal, isso é o normal. E aí, daqui a pouco, nem se percebe. Como que você atrela tudo isso ao fim dos tempos? É o que Jesus falou, né? Jesus alertou, né? Em 3 evangelhos ele fala sobre o final dos tempos. Você pega Paulo, fala sobre vários, né? Carta de Pedro fala sobre o final dos tempos. É isso, a gente realmente... Jesus falou em Mateus 24 que os últimos dias seriam iguais aos dias de Noé, né? Houve uma corrupção moral, inclusive genética, no mundo de Gênesis 6, ali no mundo pré-diluviano, né? E o dilúvio foi o quê? Foi um juízo de Deus, né? Foi um julgamento daquela cultura que estava completamente pervertida, né? Completamente pervertida. Então, a gente está vivendo o quê? Está vendo esse novo, né? Os dias, como eram os dias de Noé, a gente está vendo agora a cultura pervertida. E o próximo passo é isso, hein? Perverter os nossos corpos, né? A gente está vendo já mutilação, mas vai chegar num nível que a intenção é até a genética, entendeu? Mudar a genética humana. Isso quem estou falando sou eu. Isso tem estudiosos, né, do transhumanismo que falam isso, né? A gente agora consegue controlar, fazer engenharia genética com o corpo humano, né? Eu tenho o Noah Yuval Harari falando, essa é a última geração de humanos como conhecemos, porque no próximo século vão existir entidades completamente diferentes do que nós conhecemos como humanidade hoje, porque nós já conseguimos controlar os corpos. E ele fala, a economia do futuro não vai ser gasolina, não vai ser carro, não vai ser roupa, vai ser corpos e mentes. O cara falou isso numa palestra em 2018. Então, assim, entendeu? De novo, né? É que as pessoas não prestam atenção nessas coisas, mas todo mundo vai ser impactado. Quando as coisas acontecem, como aconteceu na pandemia, não tem como escapar, né? E muitas vezes, quem não presta atenção nisso, como Jesus falou, olha, a gente tem que ser como, né, a tribo de Sacar, prestar atenção nos sinais dos tempos. Muitos, né, e depois Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, vai ter a operação do engano. Muita gente que ficar só pegando influência, né, o que um âncora de um telejornal fala, do que a voz oficial fala, essas pessoas vão ser enganadas, né? E a gente está vendo agora um termo que está sendo usado que é o brain rot, né, que é o cérebro podre, onde as pessoas elas estão cada vez mais sendo doutrinadas, alienadas a consumir conteúdo rápido e de baixa profundidade. Exato. Isso as redes sociais fazem isso propositalmente. Eles sabem muito bem como manipular o nosso cérebro. O desenvolvimento das plataformas foi feito com neurocientistas para diminuir o que eles falam attention span, né? Vamos dizer, a extensão de atenção do nosso cérebro. Então, de novo, o pai que deixa a criança... E uma criança, o cérebro vai sendo construído segundo você...
principalmente nos primeiros 7 anos, é a plasticidade cerebral. Né? Se você só deixa na influência da tela, a estrutura cerebral do teu filho já está crescendo de uma forma diferente. Porque ele produz descargas hormonais, entendeu? Então, você já tem clínicas de habilitação na Coreia, por exemplo, de dependentes químicos de celular, de tecnologia. E se a gente entende que no final as pessoas vão querer receber a marca, porque elas vão querer no seu corpo receber, é o que já está sendo promovido com o Neurolink e todas essas questões, entendeu? Essa dependência disso, tem crise de abstinência de celular, de internet, entendeu? Então não é brincadeira, né? A gente, de novo, precisa entender essas coisas. Assim. Fato. Ainda bem que você está aqui, né? Ainda bem que você está aqui falando sobre esse assunto. Para terminar, o que você diria, por exemplo, autores e atores cristãos que têm medo de se posicionar publicamente sobre a sua fé? Você fez isso. Bom, primeiro, são poucos os cristãos que... Bom, independente de cristão, assim, muita gente tinha medo de trabalhar com arte por questão, né, de mercado. Não, eu vou fazer outra coisa porque, né, isso não dá dinheiro, né? Eu vou fazer, sei lá, vou fazer engenharia, vou fazer, né, medicina e advocacia, aquelas três. Eu acho que, novamente, né, eu sempre, quando me perguntam, eu quero ser ator, o que eu faço? Primeiro, assim, você quer porque é pela fama, você quer ser famoso? Não precisa, hoje em dia você pode ser uma influencer, você não precisa ser ator para ser famoso. Né? E mesmo assim, esse objetivo é pobre, ser fama pela fama é pobre. Agora é o quê? Deus coloca no teu coração uma vocação e uma motivação para você produzir arte para o quê? Para, no final das contas, falar de Deus. Porque no final das contas é isso. Eu faço arte para falar de Deus. No final das contas, entendeu? Para promover vida, né? Enquanto existe, de novo, essa arte nihilista, destrutiva, negativa, existe, que o inimigo, né? Agora, a verdadeira arte, né? Em 1 Coríntios fala que, né, que nós somos um poema de Deus, assim, né? Em grego, o poema é uma palavra grega, né? Então, Deus escreve nossas vidas são obras de arte, assim, para Deus. Então, quando você tem esse entendimento, então, primeiro é isso, é motivar a fazer arte e no mundo tereis aflições. E a gente, como Jesus falou, a gente tem que se regozijar se somos perseguidos em nome dele. Então, eu enfrento constantemente luta, mas esse é o meu bom combate, cada um tem o seu, né? Esse é o meu bom combate, a minha cruz. E amém, se eu ter que lutar por causa do nome por ser cristão, amém, glória a Deus, né? Bom, glória a Deus por isso, parabéns pela sua decisão e que Deus continue te abençoando. E você que está aqui e você quiser fazer parte da edição do SP Holy Art e tá junto de Felipe Fogozzi e outros nomes, e poder também fazer parte disso e você também aprender e se inspirar com ele e com outros nomes acerca de pinturas, quadrinhos, livros, todas as formas de arte. Você que é alguém que tem essa inclinação para a arte, você entende que a arte faz parte da sua vida, você que gosta, você que é um artista, vem fazer parte. Você vai ter um link aqui de WhatsApp, onde você clica nesse link para você entrar nesse grupo e você poder estar na próxima edição do SP Holy Art 2025. Então você clica aqui no link que você vai cair dentro desse grupo, ou então você aponta aí o celular para esse QR Code que está na tela para você vir fazer parte. Então, assim, de verdade, assim como o Felipe e tantos outros nomes, nós queremos que você esteja aqui, convide outras pessoas para fazer parte disso. Quem sabe o Felipe possa estar também na nossa próxima edição. Ele esteve nessa edição e pode estar na próxima edição também, para que você possa se conectar, aprender, se inspirar como a história dele. E, obviamente, você tem aí os quadrinhos, você tem todo o material que o Felipe produz também no site. Qual é o site? Depois nós vamos colocar na descrição aqui o site para o pessoal poder acessar. Como é que é o site? felipefogozzi.com, o site. Tá. Né? Ali o pessoal pode
adquirir os meus quadrinhos, né? Eu envio com o maior carinho, com uma dedicatória para todo o Brasil, outros países também. Lá também tem um link de um curso que eu dou sobre narrativa para as pessoas aprenderem a Olha, que escrever. legal. Chama Narrativa ou Contador de História, né? Inclusive tem uma aula grátis, né? Isso online numa plataforma chamada Savoir, de ensino à distância. O link tem no meu site. E também, principalmente, novamente, lembrando da campanha do Prédio, que é o meu Que é o principal próximo ali, o quadrinho, né? projeto. Que é o projeto que agora a gente já está... A previsão de lançamento é fevereiro, então a gente está na campanha aí de novo, de levantar custos, mas todo mundo que participar, o nome delas vão estar entre os colaboradores, como por exemplo o Lambo, né? Então o nome de todo mundo sai aqui, olha, né? Como colaborador. Que legal. Temos recompensas como camiseta, pôster, adesivo, que duram só para quem... Isso é só para quem colaborar agora. Tem combos com todos os meus quadrinhos que o pessoal pode também adquirir como recompensa. E uma coisa que é muito legal, a pessoa ser desenhada na revista e no pôster. A pessoa vai mandar a foto dela ou de quem ela quiser dar de presente. Pode ser para o filho, para o marido, homenagear de alguma forma. E a gente vai desenhar a pessoa na revista. Ela vai estar para sempre desenhada na revista e no pôster da história também. Que legal. Tá? Então são formas de incentivar o pessoal a participar nesse momento agora de produção. É uma pré-venda, basicamente, né? Então, novamente, o link é catarse.me/o prédio. Tudo junto, sem acento, o prédio. catarse.me/o prédio. Também, se vocês puderem deixar o link para o pessoal, eu agradeço. Vai estar. Tá bom? O link está na descrição. E é isso. Agora tem uma medalha aqui que o pessoal do SP Holy Art está entregando aí para todos os participantes. Olha aí, tem uma medalha. Você acabou de ganhar uma medalha. Você foi premiado. Obrigado. Por estar participando aí dessa edição. Obrigado por ter vindo aqui participar dessa edição. Eu acredito que tudo aquilo que você está fazendo não está sendo em vão. Deus é contigo. Eu sei que o desafio é grande. Mas assim, conta com a gente, conta com o Vitor Hugo, com a galeria, conta com o Espiritualmente Podcast. Eu sei que essa batalha precisa de mais braços, de pessoas que possam estar junto e que a gente possa estar te servindo e te ajudando nesse trabalho, porque a gente acredita no que você faz e a gente sabe que a gente precisa dar as mãos. Então, Amém. Conta com a gente que nesse momento o que a gente possa fazer aqui é propagar mais esse trabalho. Então, gente, tá aí o link, tá aqui na descrição, clica lá no site, vai lá. A gente está aí com a oportunidade de você fazer parte desse projeto já logo no começo, então faça parte, contribua. Você que é cristão, a gente precisa desse apoio de conteúdos como esse. E olha que legal, a gente apoia várias obras missionárias e é muito bom apoiar essas obras missionárias, mas isso aqui é uma espécie de missão também, porque o Felipe, ele está alcançando os perdidos, porque ele está levando o trabalho dele de uma forma sutil a um público não evangélico, não cristão. Então, por que não apoiar um trabalho como esse? Amém. Então... E só para o pessoal saber, eu não estou ganhando nada com isso, tá, pessoal? É 100% custo do que de gráfica e do custo que eu tenho que pagar os artistas que fazem o trabalho, que na verdade eu já paguei do meu bolso. Então, assim, tudo né? É uma causa mesmo. Tudo tem um custo, né, fazendo, pessoal? né? Então é isso, é realmente o custo de produção do material. Muito bom. Então, assim, de verdade, coloca o dedinho aí na consciência, a mãozinha no coração e ajuda esse trabalho. A gente está aqui no Espiritualmente Podcast dando acesso para que você possa pegar esse material, clicando aqui no link da descrição e divulga aí para sua igreja. Vai lá nos grupos da igreja, compartilha nos seus stories, pega o link, copia ele lá. Amém. Agora o Instagram pode dar a opção de colocar link, então pega o link lá, coloca no seu stories e marca aí também o Felipe se você adquirir o material e divulga aí nas suas redes sociais. A gente precisa propagar esse tipo de conteúdo. Felipe, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Parabéns aí pelo trabalho. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Não perca os próximos convidados que vêm por aí, tá bom? E compartilha esse material, divulga para mais e mais pessoas, deixa o seu like, se inscreva se você ainda não se inscreveu e até o próximo. Um beijo no coração, até o próximo. Tchau!